Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um treinamento de líderes. Já pega o papel, já pega a caneta e vamos para esse treinamento maravilhoso. Renan, dá para aplicar isso na minha vida profissional? Dá. Dá para aplicar isso na minha vida dentro do ambiente da igreja? Dá. Renan, dá para me aplicar isso dentro do meu ambiente pessoal, dentro do meu trabalho, seja aquilo que você estiver fazendo, seja aonde você estiver inserido. Liderar envolve todas as esferas da nossa jornada. Então vamos aprender em mais uma aula fantástica, em mais um treinamento bacana de liderança sobre alguns pontos que são basilares, outros pontos que são um pouco mais complexos, mas que você vai estar aprendendo junto comigo aqui. Vamos lá, gente. Tem algumas coisas que são bem interessantes da gente conseguir identificar. A primeira delas é a seguinte: não sei se você conhece um conceito básico de liderança. Existe um conceito básico e existe um conceito mais complexo. Se você me perguntar assim, Renan, o que é liderar? O que é liderança? Liderança é influenciar pessoas para que elas consigam chegar num determinado propósito. E dentro dessa jornada, você precisa extrair e evidenciar o máximo de potencial que essa pessoa tenha. Então isso é liderança. É influenciar pessoas para o cumprimento de um propósito e também com o entendimento de que dentro dessa jornada essa pessoa precisa dar resultado. E como é que se chega no resultado? É quando você consegue extrair e evidenciar e também reconhecer o potencial que há na vida dessa pessoa. Então isso é liderança. É quando você conduz um grupo para um propósito comum, para um propósito específico, tá? Então isso é liderança. E liderança começa em você. Liderança não é posição, é influência. Não começa quando você é promovido, mas quando você assume responsabilidade por si mesmo e pelos outros. Liderança é você assumir responsabilidade, né? É sobre o próprio conceito que já abrange tudo isso, né? É quando você entende que não é um cargo que vai te restringir ou te fazer assumir alguma coisa, mas que é postura. É a postura que te faz um líder, independentemente do cargo que você ocupe, da função, do título, mas é a postura que te faz. É a tua capacidade de resolução de problema. É quando você enxerga uma necessidade e você atende àquela necessidade. É quando você enxerga uma necessidade e você chega com a solução daquele problema. Então, tudo isso, essa postura, essa garra e essa confiança que você precisa ter para resolver problema, vai determinar a liderança, visão, saber onde se quer chegar e agir com propósito, ou seja, não é obrigado o meu chefe estar me olhando, não é obrigado o meu colega de trabalho estar me supervisionando, eu preciso chamar a responsabilidade para mim e cumprir as minhas tarefas. Então, essa autoliderança, esse autocontrole, essa autointeligência emocional vai fazer com que você chegue a lugares fantásticos e extraordinários. Então, existe um mito, na verdade, que as pessoas nascem líderes, né? Existe uma probabilidade da pessoa desenvolver uma liderança que seja nata, né? Que seja inata da pessoa. Só que, na verdade, ninguém nasce líder, né? Você se torna líder, eu defendo isso. Então, a liderança não é algo que se nasce com ela, mas você, à medida que você vai desenvolvendo habilidades, que você vai desenvolvendo uma mentalidade e você vai construindo e fortalecendo, treinando essas habilidades em você, você vai se tornando um líder eficaz. Então, é claro que existe até alguns estudos das universidades que até comprovam que você pode nascer com algumas predisposições a algumas habilidades. Por exemplo, a pessoa falar em público, poder de negociação. Então, tem algumas coisas que podem facilitar, né? Mas tudo isso depende, primeiro, do conhecimento que você tem e do ambiente que você é inserido. Porque não adianta você querer buscar o conhecimento, mas você não se associar com pessoas que estejam caminhando para o mesmo propósito que você. Então, se torna à toa. Então, tudo isso vai depender do ambiente onde você está e da busca pelo conhecimento. Tá? Isso vai ser muito importante. Disciplina é talento. Às vezes a gente acha que a pessoa nasce líder. Como eu já falei, não nasce líder, você se torna líder. Então, mesmo que você tenha o talento para fazer alguma coisa, se você não permanecer, se você não tiver a capacidade de treinar, de continuar
se capacitando, o talento ele não vai te levar a um resultado considerável, a um resultado que seja satisfatório. Então existe um filme chamado Arremessando Alto, que é um filme com Adam Sandler, que é fantástico essa reflexão que o filme tem. É um olheiro da NBA que ele vai buscar um talento, um jogador fantástico, mas na medida que o jogador começa a treinar, o ator ele vai percebendo, né, o personagem ele vai percebendo que esse jogador ele é um pouco preguiçoso para treinamento, então ele não tem disciplina de horário, ele não tem disciplina de constância, enfim. Então chega um tempo que ele olha para ele e diz assim, ó, você é muito bom jogador, mas em 99% dos casos a obsessão vence o talento. Então não basta você ser muito talentoso, você precisa ter a disciplina de treinar o quão você quer, o quão obcecado você é por aquele resultado, o quão obcecado você é pela conquista da vitória. Então é a disciplina diária, é o teu talento sendo lapidado diariamente é que vai fazer com que você chegue às vitórias, aos troféus, enfim, aos resultados que sejam consideráveis. Então ninguém chega no topo sem treino, ninguém chega no topo sem constância, ninguém chega no topo sem a capacitação, a busca pelo conhecimento. Então a gente precisa entender isso. Isso é um aspecto que é maravilhoso e isso pode ser aplicado perfeitamente na nossa vida corporativa, dentro da igreja, dentro da nossa vida familiar, dentro da nossa autoliderança. Muitas vezes só o falar bonito, porque eu tenho uma desenvoltura nisso, porque eu sou bom naquilo, muitas vezes aquilo não é suficiente. Nós precisamos de mais, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos buscar conhecimento. E quando buscamos o conhecimento aqui, às vezes aquele conhecimento que a gente buscou hoje, lá na frente, ele já deixa de ser suficiente. A gente precisa de mais, de mais, de mais. A todo momento nós precisamos buscar a melhora, a capacitação, a busca intensa pela qualificação. Isso é muito importante. Então, entendendo o mercado de trabalho, o que as empresas hoje realmente procuram, o que os líderes hoje enxergam nos seus liderados. Não, pessoas que resolvem problemas, não que só apontam erros. Responsabilidade e iniciativa, quem veste verdadeiramente a camisa, gente que aprende rápido e não foge de mudanças, ou seja, essas três perspectivas é o que realmente as pessoas estão interessadas. Então hoje, quando um líder ele olha para um outro líder que seja em potencial, ele precisa enxergar essas qualidades, essas habilidades, essas nuances que precisam ser verdadeiramente consolidadas dentro da nossa vida. Então, eu só vou ser um bom líder quando eu sou um bom liderado. E para ser um bom liderado, eu preciso enxergar em mim mesmo essas características e não só isso. Evidenciar isso por meio do meu serviço, sabe? Evidenciar isso. Ou seja, algumas estatísticas, 92% dos recrutadores acreditam que habilidades comportamentais são tão ou mais importantes do que habilidades técnicas. Mais de 60% das pessoas desejam desenvolver líderes jovens, mas apenas 15% têm programas estruturados para isso. Ou seja, hoje é um problema da liderança. Ou seja, as pessoas querem gente qualificada, mas não querem pagar o preço pela qualificação, né? Então, as habilidades comportamentais, elas hoje estão sendo mais importantes do que as habilidades técnicas. Mas, Renan, como assim? A habilidade técnica é mais fácil de treinar. A habilidade comportamental é mais difícil. Então, por exemplo, ensinar alguém a desenvolver um sistema, a se qualificar no sistema, a aprender a mexer no sistema, aprender a mexer no Excel, por exemplo, no pacote Office, aprender essa pessoa, desenvolver essa pessoa em uma habilidade técnica, é muito mais fácil do que, por exemplo, ensinar essa pessoa a chegar na hora. Ensinar princípios muitas vezes que são básicos da pessoa, que são básicos da rotina diária. Ensinar aquela pessoa a falar a verdade, ensinar aquela pessoa princípios de caráter. Então isso é muito mais fácil. Ensinar aquela pessoa que ela precisa conviver dentro daquele ambiente de trabalho, ela precisa ser cordial, ela precisa ser colega, ela precisa ter senso de coleguismo, de unidade para com os outros colegas de trabalho. Então assim, muitas vezes as habilidades comportamentais das pessoas elas fracassam muito mais do que as habilidades técnicas. Ou seja, as pessoas têm muita falta de sensibilidade quando o assunto é convivência, lidar com pessoas, sabe? E isso está sendo mais valorizado pelas empresas do que propriamente ser muito bom tecnicamente. Porque eu já vi muitas pessoas boas, eu já vi muitas pessoas muito boas na parte técnica, mas que elas são demitidas
porque não conseguem conviver com outras pessoas, não conseguem desenvolver a sua parte comportamental. Tá? Então, qual é o perfil que está sendo mais valorizado hoje em dia? Um perfil colaborativo, um perfil proativo, um perfil adaptável, um perfil comunicativo. Tá? Então, atitude, conhecimento, relacionamento, ou seja, são pilares que a gente precisa ter no sangue. Atitude, conhecimento, relacionamento, ou seja, a busca por querer ser protagonista e não coadjuvante da nossa vida, tá? Então, precisa-se de habilidades, de um incentivo, de uma melhora de habilidades. Então, eu pontuei alguns aqui para a gente poder entender. Primeiro, comunicação clara e empática. A gente precisa desenvolver isso, tá? Trabalho em equipe. A gente precisa desenvolver isso. Inteligência emocional. Precisamos desenvolver isso. Né? A aprender a receber um feedback negativo e a entender que aquele feedback é para a tua melhora, é para o teu avanço, é para o teu crescimento. Tá? Responsabilidade social. Ou seja, assumir erros, honestidade, princípios de caráter. Ou seja, toda a raiz do problema são habilidades comportamentais. Hoje as pessoas elas não estão dispostas muitas vezes a perdoar dentro do seu ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas elas estão caindo em ciladas que fazem parte do convívio com pessoas e não com a parte técnica. Né? Então, é nisso que a gente precisa se apegar. Né? Não é fácil você convergir todas as intenções do coração dos teus liderados para um bem comum. Não é fácil. Eu sei que você que está me assistindo, você que é líder, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil você convergir para um mesmo propósito, para o mesmo resultado. Renan, eu tenho 16 colaboradores, Renan, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 50 colaboradores. Cada um tem uma cabeça diferente, cada um pensa de um jeito, cada um veio de históricos diferentes, talvez vieram de outras empresas diferentes, com outras culturas. E quando chega nesse ambiente, precisa se adaptar. Eu sei que tudo isso faz parte, mas eu quero trazer uma dica para você que é líder. Trace um projeto, uma meta, uma definição para você viver essas coisas. Defina enquanto o prazo de você começar a viver essas coisas. Porque senão nós vamos adiando o reforço de algumas habilidades que precisam ser evidenciadas por nós hoje. Então isso é muito importante para a gente. Muito importante para a gente. Tanto você que é líder de uma organização, quanto você que é liderado, porque você nunca vai chegar lá se você não aprender a ser um bom liderado. Você nunca vai ser um bom líder, você nunca vai ser um bom gestor se você primeiro não aprender a ouvir, se você não aprender a se colocar de baixo, se você não aprender primeiro a seguir ordens. Então tudo isso é muito importante. Você não pode ter problema com submissão, sabe? A resolver problema, a estar ali sendo cobrado pelo teu líder, porque um dia você vai estar na posição de cobrar alguém e você precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com a humanidade das pessoas, com os erros das pessoas, com o feedback construtivo ou não. Então tudo isso vai fazer parte da tua liderança, da tua jornada, tá? Então, existem algumas habilidades, eu quero voltar novamente. Olha só. Primeiro, comunicação clara e empática, falar com respeito, ouvir com atenção, ser direto sem ser agressivo, ou seja, tudo isso é a comunicação clara. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não consigo guiar pessoas a um objetivo. Então eu preciso comunicar o meu objetivo, né? O problema de muitas empresas também hoje é a falta de comunicação. Não tem uma comunicação clara para com todos. Então um processo funciona muito bem em um setor, mas aquele mesmo processo não funciona em outro. Então toda a cultura é isso. O que é cultura? Um padrão de comportamento, crença e valores que distinguem um grupo social. Isso é cultura. Trazendo em uma definição simples e clara, o que é cultura? É um padrão de comportamento que distingue um grupo social. Tá? Então, se é um padrão de comportamento, todo padrão ele é repetido. Então é um padrão de comportamento, é uma sequência de comportamentos. Né? Então, todo padrão ele precisa ser estabelecido por meio de treinamento. Então, se eu preciso estabelecer um padrão na minha empresa, na minha organização, na minha igreja, no meu departamento, seja lá qual o ambiente que você esteja inserido, o padrão ele só é estabelecido pelo treinamento. Eu preciso treinar, preciso capacitar minha equipe. E para capacitar minha equipe, eu preciso me comunicar. Então é todo um ciclo que precisa ser respeitado. Então eu preciso me comunicar de forma empática, de forma clara, para que a informação chegue para todos e de forma igual, sabe? Então o trabalho em equipe,
respeitar opiniões diferentes, cumprir seu papel, ajudar o grupo a crescer, celebrar vitórias em conjunto, ou seja, trabalhar em equipe, é você ter senso de unidade, de coletividade. Quando um erra, todos erram. Quando um acerta, todos acertam. Inteligência emocional, isso aqui é muito importante. É você aprender a viver liderando a si mesmo, como eu falei no começo. A autoliderança. E a responsabilidade pessoal. É de você entender que nem sempre você vai agradar todo mundo. E na verdade o líder que agrada todo mundo, ele não é um bom líder. Porque ele está mais interessado em agradar as pessoas do que cumprir o seu propósito. Então o líder ele não pode agradar a todos. Ele precisa escolher. Ou ele agrada a todo mundo ou ele cumpre o seu objetivo. Então não dá. As duas coisas não vai. Ou você cumpre o seu propósito, ou você agrada a todo mundo. Então não tem como você deixar isso compatível. Então você precisa escolher. Então assuma seus erros. Cara, você não vai acertar sempre. Você não precisa agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Precisa se fazer aquilo que é necessário ser feito. Tá? Então não tem como. É traçar as metas, é planejar, é executar e é supervisionar os resultados. Então seja confiável e honesto, entregue resultados e não desculpas. Então faça. Vá para o operacional. Tem muitas pessoas que dizem assim, o líder ele precisa sair do operacional. Não, depende. O líder precisa estar dentro do operacional, ele precisa conhecer o operacional. Ele precisa estar dentro, exaustivamente, do operacional, para que ele possa entender a tomada de decisão. Renan, como é que o líder vai tomar decisões se ele está dentro do operacional? Cara, o treinamento e a capacitação, ele vem de um conhecimento operacional da empresa, ou da organização, ou da estrutura, ou do ambiente que você esteja. Mas o líder precisa estar junto. Não adianta eu dizer assim, eu quero água, se você não ajuda a cavar o poço. Então não adianta estar com sede se você não está disposto a ajudar a cavar. Então o líder tem que ser o primeiro a cavar. O primeiro a pegar a pau, o primeiro a pegar a enxada, o primeiro a cavar com a mão, seja lá qual é o instrumento que você vai usar, mas é o primeiro. Não adianta a gente estar disposto apenas a dizer, faça, a delegar uma função sem que a gente dê aquele liderado, aquela pessoa, todas as condições dela executar aquilo. Então isso é muito importante, tá? Então, gente, é isso. Pega todo esse treinamento, então são muitas habilidades, pega todo esse treinamento, aplica na tua vida e que você possa ser bem sucedido na tua liderança. Que você possa ser bem sucedido na tua vida, sabe? Que de fato você desperte para a tua liderança, que de fato você desperte para a tua vida profissional e que você entenda que você é protagonista, que você é o responsável por mudar o ambiente à sua volta e tornar a tua liderança muito mais satisfatória, tá? Planeja, executa e supervisiona os resultados. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na tua trajetória, tá? E sucesso não tem a ver com tudo dar certo. Sucesso tem a ver em cumprir o propósito. Isso é muito importante, tá? Um grande abraço. Se todo esse conteúdo valeu a pena para você e trouxe algumas informações interessantes, compartilha com outras pessoas, curte e deixa um comentário aí para a melhora dos próximos vídeos. Um abração e que Deus te abençoe.